a gente também fica. Então, decisões mudam destinos. Eu estava passando o slide aqui e não estava compartilhado com vocês. Que beleza, né? Então, por isso que eu falei que eu gosto muito desse slide, dessa palavra decisão. Então, nesse negócio, nós temos que tomar duas decisões. A primeira decisão de fazer o nosso cadastro, de aparecer o Woody ali, de decidir se tornar um parceiro de negócio da Polishop, mas nós precisamos tomar uma segunda decisão para esse negócio dar certo na nossa vida. E a segunda decisão é de fazer o que tem que ser feito. Leandro, o que tem que ser feito, não tem como fugir disso, não tem como fugir do padrão, que é o padrão dos 8 passos. Eu gosto muito de falar do padrão, porque aqui, às vezes, a pessoa ela começa o negócio e ela acha que do jeito dela, né? Até o Cris falou agora há pouco na apresentação dele, ela acha que do jeito dela o negócio vai acontecer. Então, gente, você está abrindo um negócio bilionário. Imagina só, você está abrindo uma franquia do McDonald's, por exemplo, você não vai fazer o hambúrguer do teu jeito, né? Eu sempre falo isso. Então, existe um padrão. E aqui no nosso negócio também existe esse padrão. Se você quiser fazer esse negócio dar certo na tua vida, você precisa seguir o padrão, que é o padrão dos 8 passos, né? Que é o ciclo do sucesso. Mas hoje a gente vai falar de uma coisa aqui, eu não quero mudar o padrão dos 8 passos, mas hoje eu vou falar muito sobre motivos, né? Inclusive tem uma downline aqui na sala que ela me inspirou bastante a fazer esse treinamento. Eu fiquei pensando muito sobre o que falar aqui hoje e foi bem legal que eu perguntei para minha esposa, falei, nossa, Vanessa, o que eu falo, né, nesse treinamento? E ela me respondeu assim, falou, fala o que você está fazendo. Então, eu vou falar exatamente o que eu venho fazendo nos últimos dias, nos últimos meses, nessa semana, com um pouco mais de disciplina, com um pouco mais de constância, para poder compartilhar isso com vocês, né? Então, eu falo muito sobre motivos. Por que eu só fiz uma pequena substituição aí, tirei os sonhos, coloquei motivos? Porque eu, com 28 anos de idade, o Leandro, de 6 anos atrás, ele já não tinha mais sonhos, né? O Leandro era uma pessoa totalmente acomodada. Por mais que eu podia estar incomodado lá com o meu trabalho, eu estava totalmente acomodado. E aí eu fico pensando, gente, até conversei com o Fábio Crema esses dias, que é meu upline direto, liguei para ele, para me aconselhar com ele. E aí eu falei assim, Fabinho, cara, o que a gente fez lá atrás, que o negócio começou a acontecer de uma forma absurda, a gente começou a crescer de um jeito assim, sabe? Eu fico pensando o que a gente fazia, que o nosso negócio começou a crescer de uma forma muito rápida, crescer de verdade, e eu fico pensando, cara, qual que era o meu sonho? Lá atrás falaram para mim que eu tinha que definir um sonho, mas eu não tinha um grande sonho, e aí eu comecei a pensar muito sobre isso, né? Então, para falar de motivos, eu quero falar antes de motivação, porque o Cris fala sobre isso, né? Motivação versus disciplina. Então, deixa eu só confirmar de novo se a tela não está passando slide, não é possível. Ficou parada no mesmo slide. Ah, agora foi. Isso, agora foi. Então, antes de falar de motivo, quero falar sobre essa palavra, né, que o Chris fala, motivação versus disciplina. E para falar de motivação, Mamed, também fui buscar essa palavra no dicionário, né, assim como você faz nos seus treinamentos. E lá está assim, motivação pode ser entendida como um motivo que te leva à ação. Então, motivação é igual motivo que te leva à ação. Então, assim, para você fazer esse negócio dar certo, você precisa de um motivo para você agir. Então, por isso que está lá, definir um sonho para que você passe a agir, assumindo compromissos e os outros passos que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, você precisa de um motivo. Qual que era o meu motivo lá atrás? Gente, eu vou compartilhar uma história com vocês que eu nunca falei sobre isso, talvez algumas pessoas saibam, algumas pessoas mais próximas, né? Mas eu nunca falei sobre isso nem em treinamento, nem em seminário, que é a história desse carro aí. Então, tá aí a data da nossa inscrição, 17 de maio de 2016. Acabamos de completar 6 anos de negócio. E aí, gente, nesse dia que eu fiz o meu cadastro, a Vanessa, eu abri a minha loja e a Vanessa abriu a loja dela, né? As pessoas perguntam, cara, você fala que você não estava aberto a nada, que você não estava buscando nada, que você não tinha visão de nada. Por que você se cadastrou na Polishop no dia que você viu esse plano e abriu 2 lojas? E por que você bateu Elite em 3 dias? Olha isso, como tem muito Deus envolvido nesse negócio, tá? No meu negócio, principalmente. Eu me cadastrei no dia 17 de maio e no dia 18 de maio eu estava vendendo o meu carro já fazia muito tempo,
que era um Fiat Idea na época, que eu não gostava, a Vanessa também não gostava daquele carro. E há muito tempo eu estava vendendo esse Fiat Idea e não vendia de jeito nenhum. E aí, no dia seguinte de me cadastrar na Polishop, gente, uma pessoa me procurou querendo comprar o meu carro. E eu falei, caramba, várias pessoas vieram falar comigo, que eu anunciei o carro alguns dias antes, né? E aí, uma pessoa veio falar comigo e me perguntou assim, Leandro, você aceita um carro de maior valor? Eu conheço essa Fiat Idea, inclusive eu conheço o ex-dono dela, e você não aceita um carro de maior valor? E aí eu fiquei pensando assim, tá, se for um Onix, um HB20, lembro disso como se fosse ontem, um Onix, um HB20, talvez pode ser. Ela, não, é um Cruze. Falei, não, moça, Cruze não dá. E eu falava muito para a Vanessa que um dia a gente ia ter um Cruze hatch branco. E aí eu falava, nem se eu ficar na Sasazaki for trabalhar de moto, de bicicleta, você levar o nosso filho, se um dia a gente tiver filho, aí você leva o nosso filho para a escola com o nosso carro e eu dou um jeito, vou de ônibus, vou a pé, mas um dia nós vamos ter um Cruze hatch branco, né? E eu falava muito sobre isso com ela. E aí, o que aconteceu? No dia depois que eu me cadastrei, uma pessoa queria comprar o meu carro, oferecendo um carro de maior valor. E aí ela perguntou se eu aceitaria um Cruze. Falei, não, um Cruze não dá para mim agora, daí quem sabe um dia, não sei o que. Ela, mas eu não posso te mandar nem fotos. Eu falei, não, não precisa, não dá para comprar um Cruze. Isso eu lá dentro da Sasazaki, né? E aí, gente, mesmo se eu falar para ela mandar, ela me mandou a foto desse carro. Mandou várias fotos, eu vi um Cruze hatch branco. Na hora, eu peguei aquelas fotos e encaminhei para Vanessa, minha esposa. E aí, gente, olha o que a Vanessa me respondeu quando eu mandei as fotos do carro. Ela, você não acha que você está dando um passo maior que a perna, não? Nós acabamos de entrar em uma dívida, olha isso, nós acabamos de entrar em uma dívida de 10 parcelas de R$ 400 e você está querendo comprar um carro que não tem condições de pagar. O meu carro, na época, valia 20 e poucos mil e esse Cruze valia mais que o dobro. Mais que o dobro. Então, não tinha condição de comprar esse carro. E aí, quando eu mandei isso para ela, ela me perguntou, falou isso, cara, acabamos de entrar em uma dívida. Então, na nossa cabeça de empregado, na época, sem visão nenhuma, sem entender nada do que a gente tinha nas mãos, para a gente tinha acabado de entrar em uma dívida de 10 parcelas de R$ 400. E aí, gente, só que eu cheguei na Sasazaki no outro dia já falando de Polishop para um monte de gente. Eu cometi o erro que a maioria das pessoas comete, inclusive o Cris acabou de falar na apresentação dele, de sair falando de Polishop para todo mundo. E aí, na hora que eu falei desse carro para um amigo meu que trabalhava comigo, ele falou, você não acabou de falar que vai ganhar dinheiro aí com a Polishop, que não sei o quê, vai lá e compra o carro. E ele já me zoou assim no primeiro momento, sabe? Só que ele era muito amigo mesmo, a gente trabalhava junto, era bem próximo. E na hora do almoço ele falou assim para mim, Leandro, sabe que vamos lá almoçar e aí a gente vai ver esse carro. E aí a gente foi ver esse carro. E aí cheguei lá, a mulher era uma engenheira, o marido dela um dentista, nós fomos num condomínio ver esse carro. E aí ele pegou e falou assim para mim, pede para eles, vocês vão entender porque eu estou contando essa história, tá? Pede para eles para a gente ir embora com o carro. E aí, depois da tarde, você traz. Gente, eu nunca tinha tido um carro de câmbio automático. E aí, a mulher deixou eu voltar a trabalhar com o carro. Eu entrei nesse carro e falei, caramba, olha isso, né? Um Cruze. E, tipo, aí eu saí da Sasazaki à tarde, 6 horas da tarde, passei na casa dos meus pais. Meu pai e minha mãe perguntou assim para mim, mas você tem condição de pagar esse carro? Eu falei, não, pai, não tenho. Ele, o que você está fazendo aqui com eles? Com ele. E aí eu saí de lá, esse Manuel que trabalhava comigo, ele falou, não, vamos passar no mecânico, ver o que o mecânico fala. Aí o mecânico falou assim, cara, pode fazer o cheque, o carro é top. Tava com menos de 50 mil quilômetros rodados, o carro realmente era top. O carro foi assim, sabe? E aí eu peguei, gente, cheguei na Sasazaki, esse mesmo Manuel falou assim para mim, vai lá no banco e vê quanto que a Flávia, gerente, financia para você, vê se você tem condições de comprar esse carro. Resumindo a história, eu comprei esse carro um dia depois de me cadastrar na Polishop. Essa história é muito louca. Só que eu nunca tinha pagado 700 pau de parcela de um carro. E esse carro eu ia ter que pôr seguro. E o Manuel falava assim, já liga lá na Aplique, vem com o Serginho para ver quanto que vai ficar o seguro desse carro. E era mais 300 pau de seguro. E eu ia pagar mais de R$ 1.000. Ou seja, não me sobrava isso, gente, para pagar parcela de carro e seguro. Eu nunca tinha tido um seguro de um carro.
E aí, resumindo, eu ia ficar tudo isso mais de R$ 1.000. E aí eu acabei comprando esse carro. Eu comprei esse carro e no outro dia eu acordava cedo, eu falava, como eu vou pagar esse carro? Tinha dia, gente, que eu saía da Sasazaki 9, 10, 11 horas da noite, né? Porque faturamento, logística, saía tarde, dia de fechamento. E eu sei que algumas pessoas falam assim, mas eu saí tarde hoje, eu tô cansado, não vou fazer nada, sabe? Eu vou descansar. E aí eu entrava nesse carro, como eu vou pagar esse carro? E o que eu fazia? Cara, eu não tenho como pagar o carro, vou ligar para um amigo. Cara, o que você está fazendo? Estou indo na tua casa. E, gente, eu não tinha notebook, eu não tinha como apresentar esse plano, eu não tinha linha ascendente naquele momento, que fazia RF para mim, que pegava na minha mão. Entre eu e o Fábio Crema, que hoje é meu upline, já existiu mais de 20 pessoas que não faziam esse negócio. Então, por isso que eu falo, quem quer dar um jeito, né? Quem não quer dar uma desculpa, daí eu tinha um flip chart que tinham deixado comigo. E aí eu saía da Sasazaki, final de semana eu tinha que mostrar esse plano, porque eu não tinha como pagar o carro. E aí eu pegava aquele flip chart, cara, você conhece a Polishop, brasileira, maior multicanal do mundo, isso aqui eu não sei te explicar, isso aqui eu não sei te explicar, mas tudo que a gente precisa aprender para ter esse resultado, tem um sistema que nos ensina. Cara, tamo junto, vamos para cima. Foi assim que eu bati Elite em 3 dias. Eu estou contando essa história porque algumas pessoas já me perguntaram, cara, como você bateu Elite em 3 dias, sendo que você não queria nem se cadastrar, sendo que não tinha linha ascendente para te ajudar, sendo que você não tinha notebook? Eu falei, cara, eu tinha comprado um carro que eu não tinha condição de pagar. E a única chance de pagar esse carro era fazendo esse negócio. Gente, resumindo, eu nunca tirei R$ 1 do meu bolso para pagar a parcela desse carro. No meu primeiro mês de negócio, veio um bônus de R$ 1.003. Foi o que eu paguei o carro e o seguro. Então, foi esse motivo, foi isso que me motivou, por exemplo, a chegar à Elite. Só que aí vem uma Polishop e lança uma outra coisa, aquela cenourinha, sabe, que o Cris fala, né? Lança viagens. E aí lançou uma viagem para um cruzeiro. E aí eu falei, caramba, um cruzeiro, eu acho que eu nunca faria um cruzeiro, né? A gente vai nesse cruzeiro aí. O que precisa fazer? Não sei. Precisa ser Rubi. Nós vamos bater Rubi. E aí o cruzeiro nos motivou a chegar ao nível de Rubi. Por isso que nós chegamos a Rubi em 3 meses de negócio. E aí eu coloquei essas fotos, né, com essa frase, relembrar para reviver esses momentos ainda em 2022. Cara, você já pensou em fazer um cruzeiro? Eu lembro que eu trabalhei 11 anos dentro de uma empresa e eu nunca ganhei uma viagem. Em 3 meses eu já estava entrando em processo de qualificação para um cruzeiro, trabalhando em tempo parcial, galera. Eu não saí dessa Sasaki. E aí, eu lembro que quando eu voltei desse cruzeiro, meu chefe falou assim para mim, cara, se eu soubesse, eu não tinha deixado você ir para esse cruzeiro. Porque aconteceu um monte de coisa aqui na empresa, você não estava para ajudar a resolver. E eu falei assim para ele, falei, nossa, Gustavo, faz mais de 10 anos que eu estou aqui, eu nunca ganhei uma viagem. Cara, você acha mesmo que eu não deveria ter ido para esse cruzeiro? E aí uma coisa que eu fiquei pensando, se eu soubesse, eu não tinha deixado. Falei, caramba, velho, esse cara ele acha que ele manda em mim? Esse é o mercado tradicional. Por que eu me cadastrei nesse negócio sem entender nada? Cara, me desafiaram. Falei, duvido você ter resultado nesse negócio. Eu vou fazer esse negócio. Se você também gosta de desafio, né? Eu te desafio aí a estar nesse cruzeiro com a gente. Porque se você está numa viagem dessa, muda a história do teu negócio. Gente, nós estamos falando de negócio a partir de agora. Então, o marketing do teu negócio é uma viagem. Eu não sabia, mas o fato de ter buscado uma viagem para um cruzeiro fez com que eu fosse mais 6 viagens de Rubis. Cruzeiro, Bahia, Vila Galé, Costão do Santinho, Costa do Sauípe, acabamos de voltar do Costão do Santinho, fomos para o Rio de Janeiro também, no Windsor Barra, já foram 6 viagens, só que aí você está com a Polishop. E no mesmo evento que lançou o cruzeiro, a Polishop lançou uma viagem para Disney. E aí eu não tinha o sonho de ir para Disney. Como que uma pessoa que ganha R$ 3.000 de salário vai sonhar em conhecer os Estados Unidos, Disney, Orlando? E aí, mas lançou essa viagem, eu falei para a Vanessa, falei, cara, a gente vai. Ela, mas como que nós vamos? Falei, não sei, a gente vai bater Esmeralda.
E aí a gente bateu Esmeralda e foi para Disney. Foi a nossa primeira foto com o João Apolinário, né? A Polishop fechando, o Hard Rock Café lá, tem uma foto aí embaixo que eu estou trabalhando. Só que eu não sabia que se você buscasse uma viagem Esmeralda, nos outros anos, a gente podia estar em outras, né? Então, em 2018, a gente foi para essa outra viagem, que foi o Clube Med em Angra, mas a Polishop lançou em 2017, 2018, uma outra viagem, que aí sim era um sonho, principalmente da Vanessa, conhecer Punta Cana, conhecer o Caribe, República Dominicana. E eu lembro que eu falei para ela, eu falei, a gente vai bater diamante. Ela, como? Eu falei, eu não sei, mas a gente vai para Punta Cana. E aí a gente bateu diamante, fomos para essa viagem, foi uma viagem sensacional, mais de 400 pessoas. E, cara, isso sim foi um baita sonho, depois que a gente começou a aprender a sonhar, baita sonho realizado. E por que eu estou mostrando isso para vocês, né? Primeira coisa, gente, se você, assim como nós, também gosta de viajar, dia 14 e 15 de novembro serão anunciadas as 3 viagens de 2023. E é lá que você vai ficar sabendo, é lá que você vai tomar uma decisão de talvez ser diamante, de talvez estar nas 3 viagens. Só que quando você viaja, você ganha dinheiro, você é remunerado, você ajuda as pessoas, sabe? A gente não sabia incondicionalmente ali, a gente estava, cara, crescendo, fazendo o que precisava ser feito para viajar. Então, por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque esse era o nosso motivo. E aí eu te pergunto, qual é o teu motivo? O nosso, para chegar à Elite, para chegar a Rubi, para chegar a Esmeralda, para chegar a Diamante, já foi o carro, já foram as viagens. E o teu? Por que você está aqui nessa sala hoje, gente? 10 horas da noite, domingo. Por que você está aqui? Se tempo e dinheiro, nessa pergunta é a pergunta que o Gilberto faz lá no Ciclo do Sucesso. Se tempo e dinheiro não fosse problema, onde você estaria agora? Esse negócio te permite hoje trabalhar de qualquer lugar do mundo. Sabe? Eu falo muito de viagem porque esse era o nosso motivo. Inclusive, eu falo isso todas as apresentações, todos os dias que eu faço, porque eu e a Vanessa, a gente se enganava falando que a gente amava viajar. Ah, eu amo viajar. Pegava 30 dias de férias, vendia 10 para sobrar uma grana. Aí pegava esses 20 dias, ia para alguma praia, ficava de frente para o mato, porque de frente para a praia era muito caro, e olhar, nossa, a gente ama viajar. Cara, ama viajar? Isso é um motivo? Cara, faz para fazer 3, 4, 5, 6 viagens por ano. Esse ano nós vamos fazer 6 viagens. 3 com a Polishop, outras 3 por conta. Qual que é teu desejo? Qual que é teu sonho? Propósito em ajudar outras pessoas? Ou o que te incomoda? E o que mais te incomoda hoje? Lembra que eu falei que eu estava conversando com uma da online essa semana? E ela, cara, às vezes eu faço o que precisa ser feito, tenho sonho, sabe? Tenho motivo para fazer, mas às vezes eu paro e não vai. Eu falei, pô, você está totalmente satisfeita com o resultado que você tem hoje? Estando aí, não sei quantos anos dentro no funcionalismo público, que é o que ela trabalha, empresária, abrindo negócio agora. Mas, cara, isso você está totalmente satisfeita com isso? Ela, não. Falei, pô, pega isso como teu motivo. Sabe, hoje nós temos outros motivos, né? Não dá para ser só as viagens. As viagens continuam sendo motivos. Por exemplo, o cruzeiro, que a gente vai estar em novembro. Eu lembro que eu falei isso no treinamento que eu dei recentemente para o time do Fábio Crema, né? Que a gente estaria no Clube Med Lake Paradise quando anunciou. Eu falei, a gente vai, eu vou para essa viagem. Pô, qualificamos para o Clube Med Lake Paradise. Sabe, vamos buscar com certeza esse cruzeiro, não só buscar esse cruzeiro, mas está dentro do meu quadro de sonhos hoje, levar o maior número de pessoas com a gente. Fernando de Noronha é um sonho, cara, a gente vai em agosto para Fernando de Noronha. Tudo caro lá, mas a gente já está trabalhando e se programando para isso. Ser diamante é legal pra caramba, mas ajudar outras pessoas, assim como o Gilson e a Juscelia chegaram a diamante e contam uma história linda, maravilhosa num palco, cara, isso pô, meu sonho é ser pelo menos imperial, ajudar pelo menos 7 a chegar onde nós chegamos. E se nós chegamos, nós não temos nada diferente de ninguém. Talvez uma energia, só um entusiasmo quando abre a boca para falar de Polishop. Sabe, a minha esposa e meu filho hoje, sim, me motiva a fazer esse negócio. A Vanessa me desafia no negócio direto, sabe? Que ela quer ter uma vida transformada. A Vanessa falava para mim que ela veio para esse mundo para viajar, para ser rica.
Falava, nossa, falava, quem que é essa doida, né? Porque eu não tinha essa rica, milionário, ganhar dinheiro, viajar, sabe? Meu filho, cara, olha essa foto e falo, pô, a visão que eu tenho desse negócio é para quando o Léo tiver 15, 18, 20 anos, que a gente pode construir para nossa família. Hoje sim, pensando mais com inteligência financeira, né? Construir essa casa que nós vamos começar essa semana, construir essa casa com um projeto de arquiteto top em Marília, num condomínio top aqui na cidade. Cara, sonho, você precisa ter isso, você precisa visualizar isso. Porque quando você encontra, quando você tem isso, e entende que essa é a oportunidade da tua vida, aí entra uma frase do ciclo do sucesso, entre aspas, aí, ó, tudo muito simples, com a importância de ser apenas disciplinado. Disciplina em fazer o quê? Padrão de 8 passos. Lembra qual que é o segredo do padrão de 8 passos? Fazer todos os dias, um pouquinho. 1 hora por dia, 2 horas por dia. Lembro que lá atrás uma moça foi cortar cabelo na casa da minha mãe, que minha mãe é cabeleireira, tem um salão. Ela, nossa, eu fui uma apresentação que o seu filho tava, e lá eles prometem 1, 2 horas por dia que você pode ganhar 20 mil por mês. Cara, trabalhar de forma inteligente 1, 2 horas por dia, de 2 a 5 anos, apenas seguindo a receita do bolo. Gente, a gente tem uma marca séria, renomada, marca de alto renome mundial. A gente tem um bilionário, o âncora do Shark Tank, eu nunca vou cansar de dizer isso. Eu sou fãzaço desse programa. Agora vai para a Rede TV, 7ª temporada, canal aberto. Fiquei muito feliz com isso. Mais pessoas vão ter acesso a esse programa. Mais de 1.200 produtos inovadores, produtos de qualidade. A gente tem um plano que dá a oportunidade de você ter mais qualidade de vida, de você ter independência financeira e um sistema pronto que te capacita. E aí eu lembro que quando depois que eu fui percebendo algumas coisas, logo, lógico que não foi no dia da apresentação, mas eu falei assim, caramba, marca séria, Polishop já é sucesso. Mais de 1.000 produtos que as pessoas usam, que as pessoas dão presentes. Um plano de bonificação meritocrático que só depende de mim. Vai ter pessoas que vão me ajudar. E um sistema que me ensina. Eu falei, não, peraí, eu posso ter todos os defeitos do mundo. Burro eu não sou. Eu aprendi a faturar nota, eu aprendi a operar máquina, eu aprendi a cuidar da logística do Brasil inteiro, eu aprendi a cuidar da gestão de mais de 50 motoristas. Eu não vou aprender a fazer esse negócio? Então, cara, disciplina em fazer isso todos os dias, só um pouquinho. E aí, entre os passos de ação, né, eu gosto muito de falar de motivo e compromisso, porque você só vai assumir compromisso se você tiver um grande sonho, um motivo. Tem gente que fala, ah, mas fulano não assiste o Sistema Winner. Cara, porque ele não tem motivo para assistir, simples. Agora, se você definiu isso, se você se compromete com isso, gente, você só precisa criar o hábito de fazer isso que está na tela. E nessa hora eu falo, cara, anota, dá print, sabe? Lista viva de pessoas que você conhece e que irá se relacionar a partir de hoje. Se relacionar a partir de hoje, uma palavra que está na moda aí, que todo mundo fala, network. Hoje, network é importante não para você ter sucesso na Polishop. Network é importante hoje para você ter sucesso na vida. Hoje tudo é relacionamento, gente. A gente abriu um negócio no ramo de moda infantil. Você acha que é importante ter relacionamento? Eu tenho um negócio de milhas aéreas com vários alunos hoje, plataforma digital, concurso. Cara, você acha que é importante ter relacionamento? Hoje, relacionamento, network, é fundamental. E lista viva de pessoas. Todos os dias a gente encontra pessoas novas, conhece pessoas, aprende a se relacionar com essas pessoas. Aí você vai aprender a contatar usando o form para descobrir o motivo para convidá-la, despertando interesse. Pedro, o que é isso? Se você conhece uma pessoa, cara, faz perguntas. Como que está a família dela? Presencialmente, por telefone, às vezes até por mensagem. E aí, cara, tudo bem? Como está a tua família, teu filho, tua esposa? Pô, e o trabalho, como estão os negócios? Hoje, todo mundo que eu ligo ou falo, pergunto da Sasaki, as pessoas reclamam que trabalham lá até hoje. Só um exemplo. Cara, como está o seu trabalho? Como que está lá nessa Sasaki? Esses dias eu liguei para alguns empresários, cara, perguntei para como que estão os negócios. A maioria deles reclama, principalmente depois dessa pandemia, tudo acabando. Cria o hábito de fazer isso. E aí a pessoa reclamando, você não reclamar no trabalho, mas você perguntar da recreação. Gente, o Form está lá no primeiro treinamento do ciclo do sucesso, que todo mundo deve assistir. E aí você pergunta da recreação, se a pessoa está viajando, se a pessoa está tendo tempo para a família, para os filhos. Cara,
Na maioria das vezes, não. E aí, pronto, é o motivo que você precisa para convidar a pessoa. E aí você já descobriu o motivo dela. Mostre agora para ela que, através da Polishop, ela pode conseguir realizar. É isso. O plano não é o plano. Por quê? Cara, não é os slides, é o motivo da pessoa que importa na hora que você vai apresentar esse negócio. E aí, gente, seja profissional. Isso eu demorei para ser, mas, cara, seja profissional no passo de fechamento, porque é a hora de ajudar a pessoa a decidir, conectar ela à sua linha ascendente ou no próximo evento. E aí, quando eu falo de ajudar na decisão, fica essa dica. Eu uso esse slide na minha apresentação de plano, porque foi um aconselhamento uma vez até do Gilberto. Cara, ajuda a pessoa a colocar na balança. Por que nós tomamos a decisão no dia que nós vimos esse negócio? Eu olhei para a Vanessa e falei, Linda, estamos juntos? Aí ela me fez uma pergunta. E aí na neurolinguística fala que quando alguém te pergunta alguma coisa, ela te coloca para pensar. E ela perguntou, mas e se der errado? Eu falei, nossa, verdade, né? E se der errado? E aí, como ela me colocou para pensar, eu entendi que se desse errado, nós ia receber os produtos em casa, que a gente podia usar, que a gente poderia vender, que a gente poderia consumir, poderia fazer qualquer coisa com os produtos, inclusive jogar fora, se a gente quisesse. Isso não é investimento para negócio. Acabamos de abrir negócio aí com certeza não foi 10 parcelas de R$ 600. Só o que tem lá de estoque é muito mais que isso. Então a gente entendeu que a gente poderia usar, que a gente poderia vender esses produtos e que a gente ainda ia ter um e-commerce, gente, para o resto da vida. Que a gente poderia indicar a nossa loja, poderia comprar mais barato, que a gente poderia revender se precisasse de uma grana. Sabe, falar de e-commerce na Polishop, a gente está criando o e-commerce da nossa loja. Pô, dá valor no teu e-commerce. A burocracia financeira que tem por trás desse e-commerce, a quantidade de produtos, o estoque bilionário que tem. Pô, a gente está apanhando para fazer um e-commerce e gastar muito mais que 6, 8 mil reais. Por isso que eu falo que o melhor kit disparado é o kit premium, né? Kit Gold mesmo é só para ninguém ficar de fora. Mas o melhor kit é o kit premium. Só as mentorias, o convite da convenção lá no kit premium, já vale a pena ser o premium. Porque a mentoria do João Apolinari já vale mais que 6, 8 mil reais. Então a gente entendeu que se desse tudo errado, gente, não mudaria nada. E se desse certo, ajuda a pessoa a tomar a decisão dessa forma. Sabe? Coloca ela para pensar também. Pô, se der errado, o que muda? Cara, se der certo, coloca numa balança. E aí, falando só um pouquinho mais sobre esse passo fechamento, faz as perguntas certas, aprende isso, dá um print, é só isso que você precisa fazer. O que você mais gostou de tudo que viu? Ah, disso, disso, disso. Show de bola. O que mudaria na sua vida com o resultado de um diamante? Caramba, velho. Pô, coloca a pessoa para pensar. Ficou alguma dúvida? Sim, tire as dúvidas. Não, vou te mostrar quais são os primeiros passos. Cadastro, ajuda a pessoa a fazer uma lista de nomes e marca 2 reuniões da casa online para que você possa começar de forma rápida. Ajudar essa pessoa a bater um elite, ajudar essa pessoa a estar na viagem com a gente. E com a gente, da online, crossline, bora para essa viagem. Sabe? E aí, gente, quando aparece medos, né? Objeções, para mim, são os medos que a pessoa coloca, os medos e as objeções. Tem a empatia, existe uma técnica da empatia, mas eu gosto muito de falar técnica, a empatia não pode ser só técnica. Você precisa ter empatia, é fundamental. Eu lembro que nós começamos esse negócio e quando alguém falava que isso era uma pirâmide, eu ficava pé da vida. Só faltava chamar a pessoa de burra. Meu, você é burro. Pirâmide é crime, cara. Você tá com a Polishop. Só que aí, gente, eu comecei a pensar que eu me cadastrei nesse negócio falando que esse negócio era pirâmide. Porque quando alguém fala que esse negócio é pirâmide, eu vou ficar bravo. Pô, se coloca no lugar da pessoa. Cara, eu sei como você se sente. Eu já estive no teu lugar, eu já me senti exatamente como você. Cara, para mim esse negócio era pirâmide. Mas sabe o que eu entendi? Sabe o que eu descobri? Pirâmide financeira é crime. Concorda? Faz sentido? Faz. Você acha mesmo que João Apolinário, bilionária, marca séria, mais de 300 lojas em shopping, maior anunciante da TV, parceria com Sony, Electrolux, Brastemp, Felipe Zalito, cara, você acha mesmo que esse cara ficou maluco e resolveu se associar a uma facção criminosa? Faz sentido para você? Termina com uma pergunta. Faz sentido para você? E a pessoa vai falar, cara, lógico que não. Não faz sentido. Entendeu, gente? Mas deixa o material de acompanhamento, se ela ainda está em dúvida, deixa lá o boletim da CVM, para você já marcar um encontro para pegar.
E aí você consegue fazer um acompanhamento. E aí tem gente que me pergunta, Leandro, mas e no online? Que a gente não está conseguindo se encontrar. Todos os planos que eu apresentei essa semana, todos os contatos que eu fiz, 99% foi de outras cidades, muito até de outros estados. E aí, no online, você não vai encontrar a pessoa, você pode tentar marcar um segundo encontro. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas, gente, o segredo números é o nome do jogo. Qual que é o foco que nós conversamos com a linha ascendente? O foco é ser go-getter. É você tirar 1, 2 horas do seu dia para mostrar menos do que um plano por dia, para talvez você encontrar algumas pessoas que vão querer, a maioria não vai querer, e daí passa o link da loja. E saiba, gente, que o não nunca é definitivo. As últimas lojas que a gente tem aberto são nãos que nós tomamos lá atrás, há 6, há 5 anos. Pode ser uma pessoa que daqui 2, 3, 4, 5 anos, se você não desistir do negócio, né? Eu acredito que você não vai ser mais um desistente desse negócio, mas, cara, se você não desistir do negócio, esse não pode virar um sim nos próximos anos. Mas se a pessoa não quiser, peça a indicação, mas desapegue. Qual que é o foco? O foco é ser go-getter. O foco é colocar pessoas na frente do plano. Tá? Como diz o Daniel Huri, né? As pessoas se escolhem. Quem é, gente. Foca no trabalho. Foca em ser go-getter. O resultado é consequência disso. É isso que a gente vem fazendo nos últimos dias, tá? Tenho certeza absoluta que já já a gente vai começar a colher grandes frutos por ter essa mentalidade, por começar a trabalhar dessa forma, tá bom? E falando bem rapidinho sobre o 7º passo, o que é aconselhamento? É você criar relação com seus líderes uplines. O que o Gilberto Witt fala lá no Ciclo do Sucesso? Abre aspas. O diamante é aquele líder que já atravessou um campo minado. Ou seja, se você ouvir, confiar e fazer, você chegará no resultado muito mais rápido. Gente, tem gente, diamante demorou 5 anos para chegar a diamante, você não precisa demorar tudo isso. É só ouvir, confiar e fazer o que o diamante está falando para você fazer. Sabe, é uma frase do Gilberto que, olha, quantas vezes eu já assisti o Ciclo do Sucesso? Parece que depois de 1000 vezes, agora que essa frase fez sentido para mim. Por isso que é importante você sempre assistir, sempre preencher o seu ciclo do sucesso, que é lá que está a receita do bolo, é lá que está o padrão para você ter resultado, tá? E o 8º passo, que é a duplicação, a gente já está quase encerrando, falta 9 minutos, né? Agora, 8º passo, duplicação. Duplicação, gente, é igual a repetição dos passos anteriores. O que é duplicação? É você seguir os passos anteriores, que não tem segredo nenhum. Eu estou aqui há 40 minutos falando com vocês. Não tem segredo vocês fazerem o que eu estou falando aqui, você só precisa repetir. O segredo da duplicação é a repetição. E aí, se você repetir isso todos os dias, você vai encontrar algumas pessoas que vão fazer o que você faz, não o que você fala. Isso é duplicação. Cara, eu demorei tanto para entender o que era duplicação. Cara, como que eu vou duplicar? Como que eu vou ensinar? Meu papel aqui não é te ensinar, não, cara. Meu papel aqui é tentar te mostrar alguma coisa que nós fizemos, alguma coisa que nós continuamos fazendo, que vai trazer resultados muito maiores. E se você fizer isso, você também vai colher resultado, tá? E agora, a última... isso fez sentido para mim, eu vou finalizar falando sobre isso, né? Uma vez, perguntaram a um bilionário o que ele fez para se tornar um bilionário. E a resposta dele foi: listas. Uma vez perguntaram a um bilionário o que ele fez para se tornar um bilionário. E a resposta dele foi: listas. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, cara, listas? Como assim? O que esse cara fez para ser um bilionário? E talvez eu peguei essa frase para tentar te ajudar de alguma forma. Olha isso. Lista de sonhos, de tudo que você quer realizar, lista de coisas que você quer fazer na sua vida, lista de lugares que você quer conhecer, de coisas que você deseja, de pessoas que você quer ajudar. Lista. Lista de compromissos, lista de treinamentos. Pô, vou até voltar. Dá um print nessa tela. Printa aí. Próximo, lista de compromissos, de treinamentos que você quer assistir, de livros que você quer ler, que foram indicados pela tua linha ascendente, de produtos que você quer comprar da Polishop, de eventos que você tem que estar.
Leandro, por que tem, entre aspas? Tem se você tiver um motivo para estar, porque senão você não vai. O cara tá lá do lado de Campinas. Por que às vezes ele não vai na convenção? Porque ele não tem motivo para estar lá, cara. O sonho dele é muito pequeno, ele está totalmente acomodado com a vida que ele tem. Agora, se você definiu o sonho, encontrou o teu motivo, cara, de eventos que você tem que estar. A próxima reunião aberta, o próximo seminário, a próxima convenção, lista. Calma que nem Roseli ainda nem chegou à lista mais importante ainda. Calma. Lista de nomes. Lista de pessoas que você conhece, não das que você acha que vai fazer. Não prejuga, gente. Se você me conhecesse há 6 anos atrás, você não me convidava para esse negócio. Não saía do bar, todo dia saía da Sasazaki, ia para o bar beber. Não vou falar sobre isso hoje, mas esse era o Leandro, para fingir que eu era feliz. Bebia todos os dias. Então, lista de pessoas que você conhece. Lista de pessoas que você vai vir a conhecer. Lista de pessoas que você quer viajar junto. Lista de pessoas que você gostaria que tivesse uma vida melhor. Lista de pessoas que são empreendedoras. Pô, cara, você empreende, você que é uma pessoa empreendedora, convida essa pessoa para conhecer esse negócio, gente. Hoje, como empresária, a minha visão é totalmente diferente de quando eu era empregado. A gente tem o melhor negócio do mundo nas mãos, por isso que o Cris fala, e eu assino embaixo, porque eu falo isso todos os dias, nós temos um presente nas mãos. Lista de pessoas sonhadoras, lista de pessoas incomodadas, lista, faz lista. Agora é a lista mais importante. Dá print, anota. Lista de prioridades. Lista do que você vai fazer amanhã. Lista do que você vai fazer na próxima terça-feira. Lista o que você vai fazer no mês de junho. Lista de tarefas da semana. Lista do que é urgente. Lista do que é realmente importante. Lista dos motivos no qual você é grato. Lista dos hábitos que você deseja criar. Lista dos hábitos que você precisa criar. Lista de afirmações positivas. Eu sou, eu posso, eu consigo, eu mereço. Lista. Agora, gente, eu compartilhei antes de falar disso, né? Será que você também precisa de um chefe? Por que eu falo isso? Porque o Leandro precisou de um chefe lá atrás. Tem pessoas nesse negócio que precisam de um chefe. Porque se você tivesse um chefe falando para você contatar pessoas todos os dias, você faria isso. Se você tivesse um chefe falando assim, cara, você só precisa mostrar um plano para você receber o teu salário, você faria esse plano. Se você tivesse um chefe falando, cara, você tem que fazer uma lista com o maior número de nomes, e quanto mais nomes você colocar, você vai ganhar por nome na tua lista. Você teria uma lista não só com 200, mas com 300, com 500, com 1000 nomes. Você precisa desse chefe. Porque se todo mundo tivesse chefe na Polishop, todo mundo seria diamante. Ter chefe para trabalhar 1, 2 horas por dia, pô, o chefe chegar em você e falar, ó, hoje seu trabalho é tarefa. Você vai ganhar R$2.000 de salário e você precisa só fazer os 8 passos. Fez os 8 passos, pode ir embora. Em 2 horas você faz os 8 passos e vai para casa ficar com a tua família. Cadê o teu chefe fazendo isso? Não tem, infelizmente. Então, eu vou compartilhar uma coisa com vocês que eu estou seguindo e que tem me ajudado muito. Um controle de hábitos de um planner sensacional, top player do meu upline, Fábio Crema, que tem várias coisas lá, muita coisa eu tirei desse planner, mas eu estou compartilhando com vocês uma única folha desse planner. Controle de hábitos semanal. Esse é meu chefe. São os hábitos que eu preciso criar todos os dias. E aí você pode até ticar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para você medir o teu percentual, o teu resultado no final da semana. Esse é o meu, tá? Não precisa ser idêntico ao meu, nem deve, né? Tem coisas aí totalmente particulares, mas eu estou compartilhando com você porque todos os dias eu tenho que acordar e a primeira coisa que eu tenho que fazer é agradecer por estar vivo. Agradecer a Deus pela oportunidade, pela minha família, por mais uma noite. Eu tenho que meditar, porque eu sou muito ansioso. Olha o jeito que eu falo, ansiedade. Então, todos os dias eu tento acalmar, fazendo pelo menos 5 minutos de meditação. Faço a minha oração. Coloquei aí como... isso aí eu preenchi hoje, tá? Então, coloquei como hábitos dessa semana. Tomar café todos os dias em família, com a minha esposa e com o meu filho. Que eles estavam saindo de casa, a Vanessa para ir para a loja, meu filho para ir para a escola, e muitas vezes eu ficava dormindo, e essa semana eu quero tomar esse café da manhã todos os dias com eles. Lista, gente, esse hábito
Esses dias, a Vanessa sai de casa cedo, né? 7h30 já tem que levar o Léo na escola. Esses dias, contatar pessoas, eu fiz 10 contatos antes da Vanessa sair de casa. Era 7h30, foi essa semana isso. Ela saiu de casa e falei, nossa, Alice, já fiz 10 contatos hoje. Esses contatos de falar com pessoas, pode ser uma mensagem, às vezes por uma rede social, um LinkedIn, Instagram, não sei como que você vai fazer isso, a gente não tem mais contato quente, são 6 anos de negócio. Então, tem as redes sociais, que a gente pode usar aí ferramentas, outro treinamento, um dia a gente vai falar sobre isso, mas contatar pessoas, eu fiz 10 antes dela sair de casa, por isso que é a terceira coisa que eu tenho que fazer, porque se eu deixar para fazer isso durante o dia, eu não vou fazer. Aí eu já disparo lá pelo menos 10 mensagens para 10 pessoas diferentes. Eu tenho um modelinho aqui que eu uso o João Apolinário, uso o Shark Tank. Hoje tinha convidado na apresentação do Cris, sabendo do que se tratava de Polishop, de empreender com o João. Já tinha assistido o vídeo que o Cris colocou na apresentação. Pessoas que eu contatei dessa forma. Então, pelo menos 10 pessoas contactadas novas. Isso vai te gerar trabalho durante o dia. Pessoas vão responder, aí você vai se conectar com elas, perguntar se elas estão abertas ou não para avaliar um projeto. E talvez desses 10 surja um plano. Olha que lindo, Go Gather. Atividade física, todos os dias academia, ou futebol que a gente gosta, Dudu, tamo junto, bora jogar um futebol lá no Clube Med. Treinamento, um treinamento por dia, leitura. Quando tem treinamento de domingo, eu não assisto treinamento durante o dia, é o treinamento de domingo. 10, 15 minutos, livro que eu estou lendo, GoPro, eu estou recomeçando o meu negócio. É o segundo livro que eu li depois do básico, né, nessa semana. Leitura, adicionar novos nomes, convidar pessoas para agendar pelo menos um plano, colocar na RF, numa RA, numa online, conteúdo sobre milhas, né, que é sobre outro negócio que eu tenho, ou gravar aula, ou gravar conteúdo na rede social, falar ou visitar meus pais, ou eu tenho que ir lá nos meus pais, ou pelo menos fazer uma ligação para eles, fazer um fechamento, um acompanhamento com alguém dessas pessoas que viram um plano e falar com alguém da minha linha ascendente. Não sei se o Fabinho está aí, mas eu encho o saco do meu upline, velho. E talvez não enche tanto o saco do Cris, do Daniel, do Gilberto, porque tanto que eu falo com o Fabinho, pô, eu vou fazer alguma coisa, eu pergunto para ele, Fabinho, o que você acha, cara? Então, coloca aí para falar com a tua linha ascendente. Será que você precisa de um chefe? Coloca o que você precisa fazer essa semana e só vai dormir depois que você fizer. Anda com isso na mão, fala, caramba, eu ainda não pratiquei gratidão hoje. Pô, eu ainda não li. Pô, tira 10 minutinhos e vai ler. Pô, cara, se desafia a colocar um tiquezinho aí, ó. Pô, se você fizer isso, semana que vem você pode ter certeza que o seu resultado já não é mais o mesmo de hoje. E eu fiquei pensando, cara, o que eu posso falar para talvez uma pessoa fazer o que eu falar para mudar o resultado dela, para mudar a vida dela, para ela estar no cruzeiro com a gente. Talvez isso é uma coisa que pode te ajudar, tá? Se você fizer isso, você vai preencher o seu Go Gather. Mop fechamento, se você seguir isso aqui, o seu Go Gather vai ser consequência. E se você fizer o seu Go Gather, eu não vou deixar de colocar esse vídeo, porque eu assisto esse vídeo todos os dias. Isso me motiva cada vez mais a estar nesse cruzeiro. Eu fui para um cruzeiro, eu sei o que é estar lá. Então, eu assisto isso todos os dias para que eu me motive. Então, eu vou finalizar com esse vídeo para que você possa também tomar uma decisão de estar nessa viagem com a gente, que vai ser sensacional. A Polishop é estratégica, não foi à toa que ela lançou essa viagem, para ter o maior número de pessoas e o ano que vem muita gente construindo esse negócio. Olha isso, gente. Será que tá indo? Oi. Destination vai te levar para uma experiência incrível. Vem aí, uma viagem para os campeões. Polishop, The Champions Trip. Você é nosso convidado para navegar pela costa brasileira a bordo do luxuoso cruzeiro MSC Fantasia. Elegante e ecológico, o MSC Fantasia é uma cidade flutuante no mar. Aqui você encontra muito entretenimento e lazer. Shows do futurista Teatro La Vanguardia. Boutiques de compras. Luxuoso Cassino Delle Palme. Uma variedade de restaurantes com cozinha internacional. Parque aquático. Academia e um spa que oferece tratamentos dedicados à beleza e à saúde. E as crianças contam com uma estrutura de férias inesquecíveis no Royal
Campeões. Galera, para a gente finalizar, se você também sonha, tem um cruzeiro como esse como um motivo, coloque esse vídeo para você assistir todos os dias. Quando se fala que é importante a gente visualizar o nosso sonho todos os dias, isso não é brincadeira. Às vezes a gente esquece do porquê a gente faz esse negócio. A gente esquece os nossos motivos. Se você tem isso como um motivo, cara, coloca o vídeo. Vai te ajudar a tomar a decisão de realmente estar com a gente nessa viagem. E, como o Cris fala, quando você busca uma viagem dessa, automaticamente, talvez sem você saber, você vai estar construindo o seu negócio. Você vai estar construindo, encontrando pessoas para você não só viajar para o cruzeiro, mas para você ir em busca do teu diamante. Então, decida você também ser diamante. Eu espero que eu tenha te ajudado a tomar essa decisão, porque se você tomar essa decisão, eu tenho certeza absoluta que a gente não vai se encontrar só numa sala online. A gente vai se encontrar nos eventos, nas viagens, nos melhores palcos, nos melhores lugares do mundo, porque é para lá que a gente vai. Beijo em todos, sucesso, uma excelente semana e Go Crowd! Tamo junto, valeu, Cris! Valeu, gente! Até mais, sucesso, boa semana!